me chamo Patrícia e sou editora de conteúdo de educação infantil do Sistema Positivo de Ensino. A intenção de vídeos como este é oferecer aos familiares ou pessoas responsáveis pelas crianças algumas sugestões para esses dias em que elas irão permanecer em casa. Nosso desejo é que seja possível à família criar algumas situações que mantenham as crianças envolvidas com as ações que a escola já vinha desenvolvendo. Dessa forma, no retorno das aulas, será possível aos professores darem continuidade ao trabalho. É fundamental que você siga as orientações e recomendações da escola da sua criança sobre a realização das atividades apresentadas nos livros em casa. Muitas das sugestões e dicas que daremos aqui podem ser feitas em folhas avulsas ou mesmo utilizando materiais alternativos. No retorno das aulas, esses registros poderão ser compartilhados com o professor. Inclusive, eles podem ajudar a criança a se recordar de algumas atividades que fez em casa para contar aos colegas. Eles terão muita coisa para compartilhar. Veja, quando a criança tem em torno de 3 ou 4 anos de idade, ela consegue permanecer concentrada por algum tempo, né? Mas não muito longo. Isso é uma informação muito importante, né? Então, fique de olho no envolvimento e no interesse da criança. Caso perceba que ela já se cansou da brincadeira ou da proposta que você está apresentando, combine de voltarem a ela num outro momento. Afinal, mais importante do que realizar essas sugestões, essas dicas por inteiro, né, é importante que a criança aproveite, né, que ela tenha a oportunidade para se distrair, para se desenvolver e para aprender também. Então, vamos às sugestões para uma animada semana de explorações e experiências em casa, né? O livro de experiências, que é o que a criança já vinha utilizando na escola, né, na companhia do professor, ele trazia como assunto principal muitas questões envolvendo a infância, né? Então, ser criança né? E dentro dessa temática, dentro desse assunto, o que o professor vinha realizando com as crianças era a construção de um perfil com informações sobre as suas preferências, por meio de colagens, com desenhos, com escrita, enfim, com diferentes registros. Então, para ajudar a criança a continuar a elaborar a construção do seu perfil, o tamanho, a estatura da criança é uma das características físicas que podem ser evidenciadas. Veja como é possível fazer isso. Se você tiver em casa barbante, né, você pode tomar a medida da criança e cortar um pedaço de barbante correspondente à altura dela, né? Agora, se você não tem barbantes em casa ou mesmo fios de lã, vale também escolher o batente de uma porta ou até mesmo uma parede lá do quarto da criança para fazer a marca do tamanho que a criança tem nesses dias, né, nos dias de hoje, né? E aí, periodicamente, vocês podem tomar novamente a medida da criança e assim ela vai percebendo o seu próprio crescimento. As comparações com o tamanho de outras pessoas da família também pode ser uma boa alternativa. Se você puder tomar a medida da criança, né, com um barbante e também a medida de outros familiares que convivem com a criança, você pode oferecer esse desafio a ela, né? Assim a criança pode esticar o barbante na sala de casa, ordenar esses barbantes do maior para o menor, do menor para o maior, enfim. Ela pode usar o barbante também para fazer comparações com objetos que vocês tenham em casa. Será que a estatura do pai é maior ou menor do que o comprimento do sofá que vocês têm aí na sala? Então, essas brincadeiras podem favorecer o entendimento da criança sobre unidades de medida. Nesse caso, o barbante é uma unidade não convencional, mas que vai ajudando a criança a construir esse conceito, né, das medidas de comprimento, ok? Enfim, muitas descobertas podem ser feitas e muitas comparações estabelecidas. Além da estatura, outra pesquisa que você pode provocar com a sua criança aí em casa e que pode trazer muitas descobertas, diz respeito ao tamanho de roupas e de calçados que ela utiliza. Vamos convidar a criança para brincar de detetive? Se você tiver em casa uma lupa de brinquedo mesmo, pode tornar essa brincadeira ainda mais envolvente para a criança, né? O faz de conta pode ser bastante interessante para ela. Então, apresente a proposta e diga que vocês vão investigar informações em um ambiente secreto. Então, em clima de suspense ou mistério, leve a criança até o quarto e proponha uma investigação no guarda-roupa.
Pode ser o próprio armário da criança ou de algum outro familiar. É possível descobrir, por exemplo, muitas informações sobre o dono desse armário, né, dentro do móvel. Por exemplo, a cor preferida dessa pessoa, ou então se precisa dar uma reorganizada em alguma parte do armário, qual é a função das gavetas e das prateleiras e a quem pertence afinal esses itens ali guardados no armário. Será que investigando as etiquetas das roupas ou as informações aplicadas nos calçados é possível descobrir a quem esses itens pertencem? Que tal retirar alguns itens do armário para ajudar a criança a investigar melhor essas informações? E aí, com a lupa, vocês podem se dedicar à análise das informações que constam nas etiquetas e nas indicações dos calçados também. Quando ela analisa essas pistas, como os números, as indicações de tamanho, né, ela vai tendo informações mais minuciosas e assim vai conhecendo também os números, as letras que indicam os tamanhos. E então, diante dessa análise, você pode perguntar: você sabe então a quem pertencem esses itens? Será que esse calçado de número 25 pode ser de um adulto aqui da casa? E que tal investigar alguns outros armários e estabelecer algumas comparações? Enfim, a brincadeira pode seguir até onde o interesse da criança permitir. Enquanto ela estiver envolvida nesse contexto, você pode aproveitar para conhecer e explorar as informações que estão presentes nas etiquetas e nos calçados. E ela vai descobrir então que roupas e calçados apresentam essas informações que ajudam a gente a saber quais são os tamanhos que usamos, para aí quando a gente for nas lojas a gente sabe exatamente o que é preciso adquirir, o que é preciso comprar. Essa brincadeira de faz de conta do detetive dá margem para muitas investigações. Identifique alguns interesses da criança e embarque com ela em mais brincadeiras desse tipo. Vejam, ainda no livro de experiências, a gente tem uma sequência que traz bastante envolvimento da criança com os personagens da Turma da Mônica. Olha só. Veja, então no livro de experiências, na página 15, a gente traz essas imagens da Turma da Mônica, de alguns personagens, em 3 momentos, né, do desenvolvimento deles. Mas será que a criança conhece esses personagens da Turma da Mônica? Veja, se vocês tiverem alguns gibis em casa, essa é uma boa oportunidade para você propor à criança alguns momentos de leitura, né? É importante que você conte para a criança como que os gibis podem ser lidos, né? Como que os quadros devem ser considerados, como que a gente faz a leitura das informações que não são verbais, né? Das informações contidas nos desenhos, nas ilustrações. Enfim, várias habilidades leitoras podem ser desenvolvidas nesses momentos de leitura. E além disso, você também vai ampliar o repertório da criança com relação a esses personagens que vamos trazer algumas propostas no livro de experiências. Uma outra alternativa também, se você não tem gibis em casa, é procurar por vídeos, por animações que podem ser encontradas em vídeos, em sites de compartilhamentos da internet, né? Essas animações vão permitir que as crianças conheçam um pouco mais dos personagens, os nomes deles, a forma como eles se comportam, as cores preferidas, entre outros aspectos. Se você puder mostrar essas 3 imagens no livro, caso você tenha o livro físico em casa, ou então caso você tenha conseguido acessar o livro digital no Positivo On, você pode evidenciar que são os mesmos personagens em momentos diferentes da vida, quando eles são bebês, na infância e na adolescência. Depois que as crianças observarem as mudanças físicas que foram ocorrendo nesses personagens, em razão do crescimento deles, você pode perguntar para a criança: e como será que esses personagens ficariam quando atingissem a idade adulta ou então a velhice? Esse é um bom desafio para a criança pensar e aí elaborar um bom desenho, né? De um dos personagens, ou quem sabe de todos eles, conforme o interesse da criança, pensando, né, nessa outra etapa da vida, a vida adulta, a fase adulta ou então a velhice. Será que esse personagem usaria o mesmo corte de cabelo? Você pode fazer algumas perguntas para a criança. Ou então, será que usariam as mesmas cores de roupas? Será que a Magali continuaria gostando de melancia? Enfim,
Pensar sobre o crescimento humano é o que a gente deseja provocar na criança nessa semana, né? E você pode incentivar esse tipo de reflexão por parte dela. E essa intenção continua ativa com a apresentação de uma outra tirinha do personagem Chico Bento. Novamente fica o convite para realizar leituras de gibis desse personagem ou então assistir algumas animações dele também, né, em vídeos que estejam disponíveis na internet. Bom, se a escola enviou o material físico, você pode realizar a leitura, né, dessa tirinha com a criança. Vejam, é uma tirinha que tem muito pouco texto verbal, como a gente fala, muito pouco texto escrito. Há muitas informações nas imagens. Então, a nossa sugestão é que você siga, né, vá apresentando esses questionamentos que estão aqui do lado esquerdo da página, para ajudar a criança a analisar cada uma das cenas e ir percebendo, né, a passagem do tempo ao longo dos quadros, né? E assim, né, a criança vai conseguindo perceber que o personagem Chico Bento vai crescendo, suas características físicas também vão se modificando com o passar do tempo. Lembrem, sempre a gente vai procurar fazer a criança, com relação às propostas do livro, a estabelecer comparações com ela mesma. Então, já pensou que legal procurar algumas fotografias da criança na fase em que ela era bebê, bem pequenininha, depois um pouco já crescidinha, por volta de 1 ano, e depois ainda agora, né, já com 4 anos de idade? Vai ser muito bacana a criança ver em suas próprias fotos o seu próprio crescimento. Bom, todas essas atividades podem ser realizadas com o apoio do livro digital, né? Se você puder, então, acessar essa tirinha que consta no livro de experiências na página 14, ok? Agora, se você não tem condições de acessar o livro nem fisicamente nem digitalmente, a nossa sugestão continua sendo essa, né, de que vocês façam a leitura de alguns gibis, né, de algumas histórias, de algumas tirinhas que vocês tenham em casa ou que possam acessar via internet, ok? E agora a gente vai apresentar uma proposta que pode ser feita pela criança em casa, ok? Nessa página 14, a gente sugere uma brincadeira de desenhos com as impressões digitais. E para poder realizar essa atividade, basta ter tinta, né? Tinta tóxica, é claro, e papel, né? A brincadeira consiste em fazer algumas impressões digitais no papel, esperar alguns minutinhos para que a tinta fique seca, né? E depois de seca, a criança vai poder fazer alguns desenhos usando o formato obtido com as suas impressões digitais. Vejam, é possível fazer impressão digital só com a ponta do dedo indicador, ou então com o dedo mindinho, com o dedo polegar. É possível também fazer impressões com a lateral de cada um dos dedos, enfim, né? A gente pode brincar com vários jeitos, né, de fazer a impressão digital no papel. É importante não umedecer muito a ponta do dedo ou o dedo em si, para que fique, né, uma marca ou marcas variadas no papel. E depois de secos, então, com caneta hidrográfica ou mesmo lápis de cor, giz de cera, a criança aproveita a forma obtida com a impressão digital para elaborar os seus desenhos. Ela pode fazer vários desses desenhos. E quando houver um bom número deles, que tal vocês inaugurarem aí em casa uma exposição de geladeira? Legal, né? A criança, com a sua ajuda, ela pode eleger alguns dos desenhos, né, algumas das impressões que fez e complementações de desenhos que fez nessas impressões, e aí esses desenhos podem ficar expostos na parte externa da geladeira de casa. Essa proposta pode ser sempre realimentada pela criança, né, usando as elaborações de desenhos e representações que ela tiver feito de diferentes formas, né? A criança mesmo pode selecionar os seus desenhos preferidos para expor aí na exposição da geladeira, permitindo assim que os outros familiares possam apreciar aquilo que ela fez. Mas aí um lembrete bem importante, fique atento para o uso dos ímãs de geladeira, ok? Eles podem trazer alguns problemas caso a criança coloque na boca, então fique atento mesmo. A nossa dica de preferência é que você use fita adesiva, né, que não deixe a criança manipular os ímãs de geladeira sem a sua supervisão. Agora, se você estiver presente o tempo todo, né, claro, você fica responsável pelo manuseio então dos ímãs junto com a criança, certo?
E uma outra sugestão que a gente traz agora no livro Brincadeira das Artes envolve a elaboração de máscaras. Olha só, as máscaras elaboradas por esse artista, o Steinberg, são inspiração para essa sequência de atividades que a gente traz aqui como sugestão para vocês fazerem com as crianças em casa, né? E elas vão permitir que várias habilidades motoras sejam desenvolvidas. A gente selecionou esse artista justamente porque ele brinca muito com as máscaras. Então, além dessas máscaras para o rosto inteiro, o artista também apresenta essa ideia aqui de uma máscara de nariz, bastante interessante. Eu acho que a criança vai gostar bastante desse modelo também. Depois das crianças terem observado essas sugestões que o artista nos oferece, que tal a gente propor essa brincadeira a ela, a construção de máscaras? Mãos à obra, né? Vamos lá, a gente pode garantir à criança alguns papéis, pode ser papel sulfite ou então mesmo os cartuchos que são usados na embalagem de pães, por exemplo. A gente pode reaproveitar esse tipo de material para fazer as máscaras com a criança em casa. Você pode oferecer canetas, lápis de cor, giz de cera, tesoura com pontas arredondadas e o que mais tiver em casa que possa ser usado para a criança para personalizar as suas máscaras, né? Tudo isso colocado à disposição dela, né? Aí a criança pode elaborar e colocar toda a sua criatividade em cena. A gente tem algumas dicas bem importantes, né? É importante que você somente auxilie a criança, mas não faça, não execute os desenhos ou então os recortes por ela, né? Se você perceber, né, que a criança ela não sabe de onde partir, ela não sabe como fazer, coloque-se como exemplo, né? Não faça por ela. Então faça para você uma máscara e vá mostrando como que você resolve os problemas que a atividade está trazendo, né? Sugira algumas possibilidades, demonstre como fazer, mas incentive a criança a realizar essa atividade por ela mesma. A máscara vai ter bem mais significado se for feita dessa forma, né? E uma outra dica diz respeito ao uso da tesoura. É muito importante que a criança desenvolva essa habilidade de uso da tesoura, mas também você pode provocar um outro desafio. Se você reparar bem o acabamento das máscaras do próprio artista, vai ver que muito provavelmente ele não usou tesoura para recortar essas formas de máscara. Ele deve ter recortado com os próprios dedos. Que tal sugerir isso para a criança também, né? É mais uma oportunidade dela desenvolver essas habilidades motoras no momento de criar as máscaras. Então, em algumas você pode sugerir que ela utilize a tesoura, em outras máscaras você pode sugerir que ela faça o recorte, né? Vá dando forma ao papel com seus próprios dedos, ok? E aí, quando as máscaras estiverem prontas, muita brincadeira pode acontecer, especialmente aquelas que envolvem o faz de conta. Dependendo do tipo de máscara que ela tiver feito, muitos contextos de brincadeira de faz de conta pode ser feito e vai ser diversão garantida com certeza. A criança pode brincar sozinha com suas máscaras ou acompanhadas, né, pelos irmãos ou então por você mesmo que está proporcionando essa brincadeira super divertida para ela. Bom, em geral, uma outra sugestão que a gente costuma oferecer para os pais, né, já que nessa faixa etária as crianças de educação infantil costumam se envolver bastante e se interessar muito por histórias. Você já deve ter percebido isso, né? Contar histórias, ler histórias para a criança costuma ser uma atividade bastante frequente em casa também. Na escola isso acontece muito frequentemente, em casa deve acontecer da mesma forma. Então, uma das nossas sugestões, né, para as crianças nesses dias que estão em casa é que tenham muitas oportunidades de leitura. Você pode ler várias e diferentes histórias para ela, né? E não se incomode se a criança pedir bis, várias vezes de uma mesma história, porque ouvir várias vezes o mesmo enredo ajuda a criança a conhecer os detalhes dessa história. Ela vai incorporando mais informações, vai entendendo um pouco mais da história, articulando, né, os acontecimentos que estão ocorrendo ali nesse enredo. Vai reconhecendo também as características dos personagens. Então, contar, ler, né, e recontar as histórias para as crianças é fundamental. Você pode fazer isso com o apoio dos livros ou então, né, fazendo o reconto sem ter o apoio dos livros também para a criança
em casa. Vejam, na escola, uma das histórias que vem sendo bastante contada e recontada para a criança é essa daqui, o Soldadinho de Chumbo, né? Se a escola enviou os materiais para casa, você pode fazer uso do mini livro que a criança vem consultando com a ajuda do professor. Agora, se a escola não encaminhou esse material, a gente tem a opção de você acessar a história na íntegra, no material de apoio que está disponível lá no Positivo On, o livro digital, portanto, ou então a animação, né, que nós desenvolvemos dessa história, o Soldadinho de Chumbo. Para isso, então, você pode acessar o Positivo On para acesso à animação ou então diretamente aqui no livro letrar, né, logo nas primeiras páginas, nesse caso do Soldadinho de Chumbo, está na página 5 esse código, vejam só, o código que dá acesso direto, né, à animação que a gente desenvolveu para a história O Soldadinho de Chumbo. Então, crie, né, e reinvente várias formas de apresentar a história do Soldadinho de Chumbo para a criança. Você pode fazer isso usando alguns bonecos, esses bonecos que a gente tem em casa, que são brinquedos em miniatura que a criança possa ter. Cada um desses bonecos pode ser um dos personagens da história, a criança mesmo pode eleger quais bonecos representam quais personagens e assim você tem um recurso bastante precioso nas mãos, né? Você pode recontar a história e depois convidar a criança para recontar também, lá no tapete da sala ou então no sofá, né, da sala, na sua própria cama, enfim. Qualquer ambiente da casa pode ser um bom cenário para usar as miniaturas e recontar todo esse enredo que envolve o Soldadinho de Chumbo e a bailarina, né, nessa história que a gente vem trazendo para a criança. Uma outra alternativa também é elaborar fantoches. Imagina se a criança desenhar o Soldadinho de Chumbo, recortar esse personagem, aí você pode colar o personagem numa colher, né, colheres de alumínio, então colheres plásticas que você tenha, e aí cada colher, cada desenho se transforma num fantoche que pode ser manipulado também pela criança e por você na hora de recontar as histórias. Vejam, na escola, essa história do Soldadinho de Chumbo vem permitindo às crianças um trabalho bastante sistemático com a língua escrita. A análise dos nomes dos personagens vem sendo reiteradamente analisado, né? Então, os nomes de personagens, os nomes significativos são uma fonte muito importante de informação sobre como funciona a língua escrita. E se você desejar estender esse trabalho para casa, né, para esses momentos que você está vivenciando com a criança em casa, você também pode fazer. Veja algumas sugestões. A gente pode organizar a galeria dos personagens. Então, por exemplo, à medida que a criança desenha os personagens para colocar nas colheres, essas colheres podem ficar expostas, né, com os desenhos das crianças, as colheres podem ficar expostas no armário, lá no quarto da criança, em algum lugar, né, lá no quarto da criança. E aí, para ajudar a esse trabalho de análise dos nomes, você pode registrar os nomes dos personagens. Então, eu simulei aqui um desenho, né, de um personagem, no caso é a bailarina dessa história do Soldadinho de Chumbo, e no rodapé do registro coloquei o nome da personagem. E aí, à medida que a criança vai elaborando os desenhos, a gente pode ir compondo essa galeria de personagens lá no quarto da criança. A criança vai desenhar o Soldadinho de Chumbo, o Paulinho, que é o menino que ganha os bonequinhos de chumbo, né, no próprio aniversário. Um outro personagem, então, é a bailarina, como eu apresentei. Temos o boneco de mola, o peixe, o rato. Então, todos esses personagens podem fazer parte da galeria de personagens que vocês estão construindo lá no quarto, né, no armário, em algum ambiente da casa de vocês, para que a criança tenha acesso, então, a esses nomes que são fonte de informação bem importante para a criança no processo de alfabetização. Então, lembre-se sempre, uma informação sempre relevante que eu gosto de alertar, para vocês fazerem uso desse tipo de letra. A gente chama esse tipo de letra de maiúsculas, né, letra bastão ou ainda letra de caixa alta.
Esse é um tipo de letra que é bastante usada na escola e é esse tipo de letra que a criança é incentivada a utilizar também, né? Por ter um traçado simples, com linhas rápidas, né? Simples de serem feitas pela criança, favorecem bastante o processo de alfabetização dela, ok? Então, a cada dia, a criança pode se dedicar ao desenho de um personagem e você, como apoio, né, vai elaborando o registro desse nome para a criança. Vejam, é importante que, à medida que você escreve o nome desse personagem, você diga o nome das letras que você está fazendo, que você está registrando. Então, eu vou escrever bailarina, né? Então, eu vou dizer, olha, para escrever essa primeira parte, bai, eu vou usar o B, o A e o I. E assim, à medida que vai pronunciando cada bloco sonoro do nome, né, da personagem, você vai anunciando quais letras estão sendo utilizadas, ok? E a gente tem muitas outras sugestões envolvendo a linguagem escrita. Eu vou dar mais algumas sugestões. Quando a galeria de personagens estiver completa, a gente pode propor várias atividades para a criança. Vejam só, é possível a criança localizar e recortar de revistas, jornais ou algum outro recurso as letras, né? Por exemplo, a letra inicial do nome de um determinado personagem. O soldadinho, você pode indicar o personagem, ela observa a letra inicial e aí vai procurar e recortar a letra inicial do nome dele. Uma outra sugestão também, com relação a esses nomes, é a modelagem. A gente pode propor à criança que modele a letra inicial ou então a letra final do nome de determinado personagem com massinha. Uma outra alternativa também seria localizar entre os macarrões lá da sopa de letrinhas a letra inicial, a letra final de um outro determinado personagem dessa história, o Soldadinho de Chumbo. Também você pode pedir para a criança contar quantas letras tem um determinado nome de personagem, um outro determinado nome de personagem e pedir a ela que indique qual tem mais letras ou então qual tem menos letras. Uma outra alternativa ainda é indicar qual dos nomes do personagem começa com a mesma letra do nome da criança, mas isso você tem que ver se é possível. Ainda temos uma outra alternativa em que a criança pode registrar a letra do nome do personagem com o dedo indicador lá na caixa de areia, no espelho do banheiro ou então no box do banheiro, enfim, brincar, né, com o formato dessas letras de diferentes formas. Ela também pode montar a letra inicial do nome do personagem com peças de jogo de montar. Eu trouxe aqui, por exemplo, olha só a letra F, né? Diferentes letras, inclusive as letras de todos os nomes da criança, ela pode montar com pecinhas de montar e com a sua ajuda também. Enfim, as possibilidades podem ser repetidas, né? Dependendo do interesse e do envolvimento da criança. E se ela desejar sua companhia, não fique sem saber o que fazer, ajude, né? Corresponda às expectativas da criança, esteja sempre ao lado dela, ajudando naquilo que ela achar necessário. O importante é que a criança tenha muita oportunidade de estar em contato com o texto, com esse enredo da história Soldadinho de Chumbo e também com os nomes dos personagens. Esses nomes podem ajudar muito a criança a ampliar o conhecimento dela a respeito do funcionamento da língua escrita, né, sobre as letras, esse conjunto de sinais que estão disponíveis aí para a gente escrever tudo aquilo que a gente deseja. Nesse momento do grupo 4, ela está aprendendo as diferentes letras, então quanto mais situações você provocar para que ela se volte para as letras, o formato dela, a presença dela em diferentes nomes e palavras significativas, mais a criança vai aprender sobre esse assunto, ok? Você pode dizer o nome das letras sempre que possível, né? Quando você estiver registrando a lista de compras, ou então você pode criar situações para a criança indicar as letras que são necessárias para escrever um determinado nome. Você pode brincar com a criança de escrever o nome dela com uma letra faltando. Veja como é fácil. Você, num pedaço de papel, deixa em evidência uma letra faltando e a tarefa da criança é descobrir qual é, né? As letras finais e iniciais são as mais indicadas no grupo 4, são aquelas que são indícios importantes para ela nessa fase de alfabetização. Enfim, o importante mesmo é criar essas oportunidades significativas que façam todo sentido para a criança, que sejam envolventes.
E aí um alerta, gente, situações de cópia repetitiva, sem significado para a criança, não trazem muito benefício, né? Não trazem muito significado e, portanto, não trazem aprendizagem. Lembre-se disso, tá bom?